Olá, graça e paz, sejam muito bem-vindas ao canal Exalando o Bom Perfume de Cristo. Estamos dando continuidade à nossa maratona do livro de Provérbios, um propósito de Deus para as nossas vidas, para edificação, para acrescentar as nossas vidas. São leitura de versículos por versículos com reflexões, para abençoar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Então, você que não conseguiu ainda acompanhar os demais capítulos, estão todos os vídeos disponíveis aí na nossa página aí do YouTube. E hoje daremos início ao capítulo de número 17. Esse capítulo de Provérbios nos convida a olhar para dentro do nosso coração e para fora, em nossos relacionamentos. Ele revela que a verdadeira sabedoria não está apenas nas palavras que dizemos, mas em nossas atitudes, em todas as escolhas feitas diariamente, especialmente dentro do lar, nas amizades e na forma como lidamos com conflitos, com correções e com emoções. Versículo de número 1. É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias com desavença. A paz no lar vale muito mais do que um conforto material. Uma mulher sábia, ela prioriza a harmonia emocional e espiritual. Não queremos dizer que não seja bom trazer um conforto material, mas a prioridade deve estar na harmonia emocional e espiritual. Versículo de número 2. O servo prudente dominará sobre o filho, que faz envergonhar, e repartirá a herança entre os irmãos. O caráter e sabedoria são mais importantes do que uma posição ou um título. Versículo de número 3. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Deus, ele usa provas para nos moldar. O coração da mulher, ele vai ser moldado segundo a vontade dele. Versículo de número 4. O que pratica o mal atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Esse versículo mostra que a fofoca e a maledicência não começam apenas na boca de quem fala, mas no ouvido de quem escuta. A Bíblia ensina que existe uma ligação espiritual entre falar o mal e gostar de ouvir o mal. Quem se inclina a ouvir palavras perversas demonstra afinidade com esse tipo de atitude. Deus, ele deixa bem claro que ouvir fofoca é participar dela. A maledicência cria alianças erradas, distorce a verdade e gera divisões. Muitas vezes, ela vem disfarçadas de desabafo, alerta ou preocupação espiritual, mas o seu fruto é sempre destrutivo. A mulher sábia, ela protege o coração e os ouvidos. Ela entende que não pode controlar o que os outros falam, mas ela pode escolher não dar espaço para conversas que ferem, que expõem ou desonram. Ao recusar ouvir fofocas, você quebra o ciclo do pecado e preserva relacionamentos. Esse versículo também nos chama a atenção, a autoavaliação. Tenho prazer em ouvir notícias negativas sobre os outros? Será que repito histórias que não fui chamada para carregar? Será que eu uso informações para me sentir superior ou aceita? A fofoca, ela traz consequências. O primeiro ponto, a primeira consequência é enfraquecer a comunhão com Deus. Segundo ponto, contamina o coração. Terceiro ponto, destrói reputações. Quarto ponto, afasta a presença de Deus. O caminho da sabedoria, ele troca a fofoca pela oração. Usar a língua para edificar. Encerrar conversas que não glorificam a Deus. Ser conhecida como mulher de confiança. Esse é o caminho da sabedoria. Como eu devo me posicionar para não ouvir fofoca, né? Como eu posso interromper com gentileza. Então vamos entender como nós podemos nos posicionar e decidir antes mesmo da conversa. O nosso coração já tem que estar disposto a não ser participante, não ser ouvinte. O posicionamento, ele começa antes da situação. Quando resolvemos agradar a Deus, fica mais fácil dizer não com amor. Nós lemos em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que sobre tudo que devemos guardar,
e guardar o nosso coração. Interromper com gentileza é não esperar a conversa avançar. Quanto mais cedo nós interrompermos, mais leve será o clima. Algumas frases possíveis que podemos falar prefiro não comentar sobre a vida de outras pessoas, vamos mudar de assunto, ou acho melhor orarmos por isso, em vez de falarmos. Então, o silêncio, ele é como um limite. Nem sempre é preciso falar. Não reaja, não concorde, não faça perguntas, porque as perguntas só vão alimentar aquela conversa. O silêncio comunica que você não está disponível para aquele tipo de conversa. Em Provérbios 17, 28 diz que até o tolo, quando ele se cala, é tido por sábio. Troque o foco, sem confrontar. Por exemplo, você viu como Deus tem sido fiel? Falando nisso, você como está? Ou vamos conversar sobre algo que edifique? Podemos trazer algumas perguntas fora do assunto. Se a pessoa ela insiste em continuar, seja firme e amorosa. Por exemplo, eu te respeito, mas escolhi não ouvir comentários que exponham outras pessoas. Limite não é falta de amor, é proteção espiritual. Não justifique demais, explicações longas abrem espaços para um debate, para discussões. Uma frase curta, calma e firme é suficiente. Seja exemplo constante. Com o tempo as pessoas aprendem que com você fofoca ela não prospera. Sua presença ela traz paz. E suas palavras, elas curam e não ferem. Como diz Provérbios capítulo 12, versículo 18, a língua dos sábios, elas trazem cura. Então declare nesse momento, eu escolho honrar a Deus com os meus ouvidos, com as minhas palavras e com as minhas atitudes, em nome de Jesus. Versículo de número 5. O que escarnece do pobre insulta ao seu Criador. O que se alegra da desgraça não ficará impune. A sensibilidade e compaixão refletem o coração de Deus. Versículo de número 6. A coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Invista em um legado espiritual que alcance gerações. Versículo de número 7. Não convém ao tolo a fala eloquente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Palavras bonitas, sem caráter, sem exemplo, não sustentam uma vida piedosa. Então, as palavras, elas são boas, são agradáveis, mas o exemplo faz toda a diferença. Devemos observar os frutos. O seu comportamento, ele fala antes da sua boca. Quando alguém tenta iniciar uma conversa maldosa e você não reage, não incentiva, não concorda e não repassa, a mensagem fica clara com você. Esse assunto não tem espaço. A constância é essencial, não basta se posicionar uma vez. É o testemunho diário que constrói um respeito, um caráter. À medida que nós permanecermos firmes, a pessoa passa a confiar em você, como alguém seguro, discreto e espiritual. Você se torna uma mulher a quem se pode confiar segredos, não uma que espalha histórias. Mateus 5:16 vai dizer, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Não diz as vossas boas palavras, diz boas obras. Fala sobre os frutos, fala sobre o comportamento, fala sobre o nosso proceder, as nossas atitudes. Coloquemos alguns pontos em prática. Ponto 1. Não ria de comentários maldosos. Ponto 2. Não acrescente informações. Número 3. Não repita o que ouviu, nem em tom de alerta. Ponto 4. Demonstre desconforto com atitudes e não com ataques. Com o tempo, a fofoca ela perde força perto de você, porque não encontra terreno fértil. Não sejamos um terreno fértil para a fofoca, para que ela venha crescer. E sim, tenhamos uma terra a qual a fofoca, quando entrar, ela não consiga um espaço, ela morra ali. Impacto espiritual. Nós precisamos preservar nossa paz interior, precisamos proteger a nossa comunhão com Deus, precisamos evitar contaminação emocional e precisamos fortalecer a nossa autoridade espiritual. A língua dos sábios, ela traz cura. Ser um exemplo constante não é se achar melhor, mas é escolher, é uma escolha de ser fiel ao Senhor.
Deus, ele honra a mulher que decide viver com integridade, mesmo quando isso exige um silêncio, firmeza e maturidade. Versículo de número 8. Pedra preciosa é o suborno aos olhos dos que o recebem. Onde quer que vá, achará quem o pague. Não use atalhos antiéticos para conseguir o que você deseja. Espera no Senhor, confia e o mais ele fará. Versículo de número 9. Aquele que encobre a transgressão promove a amizade, mas o que a espalha separa os maiores amigos. Perdoar e não expor falhas fortalece relacionamentos. Versículo de número 10. A repreensão penetra mais profundamente no prudente do que 100 açoites no tolo. Aceitar a correção é um sinal de maturidade espiritual. Versículo de número 11. Na verdade, o rebelde não busca senão o mal. Afinal, um mensageiro cruel será enviado contra ele. Um espírito submisso a Deus, ele protege o coração. Versículo de número 12. Melhor é encontrar-se com a ursa que teve os filhos roubados do que com o louco na sua insensatez. A tolice descontrolada, ela é perigosa. Busque por um equilíbrio emocional. Esse provérbio usa uma imagem forte. Ele dá um exemplo de uma ursa, que perdeu seus filhotes. É extremamente agressiva e perigosa. Mesmo assim, a Bíblia, ela afirma que é mais seguro enfrentar essa ursa do que lidar com uma pessoa dominada pela tolice. A astutícia não é falta de inteligência, mas resistência à correção. Orgulho, impulsividade, desprezo pela sabedoria de Deus. O tolo, ele age sem pensar, fala sem medir consequências e reage com emoções descontroladas. Esse versículo nos alerta sobre relacionamentos tóxicos e reações emocionais sem o domínio próprio. A mulher sábia, ela aprende a evitar confrontos com pessoas que não querem aprender. Ela não entra em discussões inúteis e ela reconhece quando o silêncio é proteção. Também é um chamado à autoavaliação. Como eu reajo quando sou contrariada? Eu escuto correção ou eu reajo com ira? O perigo da tolice emocional, ela quebra relacionamentos, ela gera palavras duras, ela produz arrependimento tardio e ela afasta a paz e a presença de Deus. O domínio próprio é melhor do que conquistar uma cidade. O Provérbios, capítulo 16, o versículo 32 vai dizer isso. O caminho da sabedoria é pausar antes de reagir, é orar antes de responder, é escolher o silêncio quando o coração está agitado e é buscar conselho piedoso. A força da mulher sábia não está em vencer discussões, mas em governar o seu próprio espírito. Versículo de número 13. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. A palavra de Deus é bem clara. Fica em paz. Se alguém retribui o bem que você fez com o mal, Deus, ele é justo. Não retribua por mal. Não faça justiça. Não procure vingar-se. A palavra de Deus diz: minha é a vingança e ele retribuirá. Está lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17. Então, guardemos o nosso coração. Trazemos para nós também esse versículo. Não ofereçamos o mal a quem está nos fazendo bem. Pois quem tem tais atitudes, o mal, ele não se aparta da sua casa. É uma perturbação dentro de sua casa. Versículo de número 14. Como o soltar das águas de um dique é o início da contenda, assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. A mulher sábia, ela evita discussões desnecessárias. Versículo de número 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Sejamos justa, mesmo quando é difícil. Versículo de número 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Sabedoria, ela exige um coração disposto, não apenas recursos.
Esse versículo é de suma importância. Ensina que a sabedoria ela não se compra, não é questão de recursos, oportunidades ou acesso, mas de disposição com o coração. O tolo até pode ter meios para aprender, obter conhecimento, ouvir conselhos, receber instruções, mas não valorizar a sabedoria, nem desejar viver segundo ela. De que valerá? Entendamos que a sabedoria bíblica, ela exige 3 coisas. A primeira, humildade. A segunda, temor do Senhor. E a terceira, obediência. Sem isso, qualquer investimento, o tempo, dinheiro ou esforço, se torna inútil. Muitas mulheres, ela têm acesso a bons ensinamentos, a palavra de Deus, a conselhos espirituais, a experiências de vida. Mas o versículo pergunta: o coração está aberto para mudar? Esse texto nos chama a refletir. Tenho ouvido conselhos, mas continuo repetindo os mesmos erros? Eu busco conhecimento ou transformação? Eu quero aprender ou apenas confirmar o que eu já penso? A sabedoria versus informação. Entenda, a informação, ela enche a mente. A sabedoria, ela transforma o caráter. O conhecimento, ele impressiona. Mas a sabedoria, ela glorifica a Deus. Aleluia. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Provérbios 9, 10. O caminho da sabedoria é ouvir com humildade, aplicar o que se aprende, aceitar a correção e permitir que Deus mude os nossos hábitos, a nossa atitude. Uma verdade para guardarmos nesse momento é que não adianta ter acesso à verdade se não houver um coração disposto, inclinável a obedecer, um coração ensinável. A mulher sábia, ela não apenas aprende, ela vive o que ela aprende. Versículo 17. Em todo tempo ama o amigo e na hora da angústia nasce um irmão. Sejamos constantes, leais nas nossas amizades. Versículo de número 18. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador na presença do seu companheiro. Pensar antes de assumir compromissos emocionais ou financeiros evitará um desgaste, evitará percas, evitará sofrimentos. Versículo de número 19. O que ama a transgressão, ama a contenda. O que exalta a sua porta, busca a ruína. Evite dramas e escolha a paz. Versículo de número 20. O perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Examine seu coração diante de Deus. Versículo de número 21. O que gera um tolo para a sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. Oremos pela transformação, pela formação espiritual dos nossos filhos. O coração alegre é como o bom remédio, mas o espírito abatido, ele seca até os ossos. Está no versículo de número 22. Cultive a alegria em Deus. A palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Cultive essa alegria, busque, traga à memória o que lhe traz esperança, pois isso traz saúde emocional, traz a saúde física, porque quando não estamos bem espiritualmente, vai refletindo sobre as nossas emoções, vai refletindo na nossa saúde, vai nos trazendo problemas, vai nos trazendo enfermidades. Como a palavra de Deus diz, o espírito abatido, ele seca até os ossos. Possamos buscar em Deus. Vivifica-me, Senhor. Vivifica-me segundo a tua palavra. Aviva-me, renova-me. Peça ao Senhor, e Ele o fará. Versículo de número 23. O ímpio recebe suborno secretamente para perverter o caminho da justiça. A integridade, ela deve ser inegociável. Não negocie seus princípios. Versículo de número 24. No rosto do entendido se vê a sabedoria, porém os olhos do tolo vagam pelas extremidades da terra. Mantenha o foco no que edifica a sua vida espiritual. Versículo de número 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquela que o deu à luz. A educação com valores bíblicos, ela traz alegria futura. Esse versículo ele revela a dor profunda que a insensatez causa no coração dos pais, especialmente no coração de uma mãe.
A palavra insensato não se refere apenas a erros pontuais, mas a um estilo de vida que rejeita a correção, que despreza valores e caminha longe da sabedoria. A Bíblia mostra que escolhas erradas têm impacto coletivo. A rebeldia de um filho, ela não afeta só a ele, mas gera tristeza, gera preocupação e sofrimento emocional na família. Uma mãe cuidadora. Para a mulher, esse texto, ela traz duas lições importantes: a responsabilidade espiritual, a dependência de Deus. Essa responsabilidade espiritual é a formação de valores que começa no lar. Ensinar, corrigir e orientar com amor é um investimento que produz frutos no tempo certo, na hora certa. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, vai dizer: instrui o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, ele não se desviará. A dependência de Deus, mesmo fazendo o melhor. A mãe, ela precisa entender que o coração do filho, ele pertence a Deus. Há limites humanos e é o Senhor quem convence. Nós não temos o poder de convencer, de mudar. O Senhor, ele vai convencer, o Senhor vai trabalhar. Nós precisamos fazer a nossa parte, perseverar, continuar, pois a gente vai colher os frutos na hora certa e no momento certo. O Senhor, ele transforma e restaura. Ore sem cessar. Não alimente culpas excessivas. Continue sendo exemplo. Continue firme, confiando na graça restauradora de Deus. A dor da mãe, ela não passa desapercebida por Deus. Ele vê cada lágrima, cada oração, cada entrega silenciosa. Ele está ouvindo, ele está contemplando. Nenhuma semente plantada em amor, ela é perdida. Confia no Senhor. Versículo de número 26. Não é bom castigar o inocente, nem ferir os que fazem o que é certo. Sejamos mulheres justas ao julgar situações ou pessoas. Venhamos refletir antes mesmo de falar. Versículo de número 27. O que possui conhecimento guarda as suas palavras, e o homem de entendimento é de precioso espírito. O silêncio e domínio próprio são marcas da sabedoria feminina. Versículo de número 28. Até o tolo, quando ele se cala, é reputado por sábio, e o que fecha a boca é tido por entendido. Nem tudo precisa ser dito. O discernimento, ele honra a mulher. Nós precisamos, como mulheres sábias, pensar e repensar no que vamos falar, no que vamos conversar. Pois tudo o que nós falamos deve ser analisado antes mesmo de ser dito. Será que convém? Será que vai edificar? Será que vai acrescentar algo para a vida daquela pessoa ou para a minha vida? A Bíblia, ela valoriza, ele está destacando o poder do silêncio. Ela ensina que falar menos, falar no tempo certo, pode revelar mais sabedoria do que muitas palavras fora de hora. O silêncio aqui não é omissão covarde, mas um discernimento. Deus, ele nos mostra que palavras precipitadas revelam imaturidade, enquanto o autocontrole demonstra entendimento. Até alguém sem sabedoria pode evitar erros se aprender a se calar. Para nós, mulheres, esse versículo é um convite à maturidade emocional e espiritual. Nem toda opinião ela precisa ser expressa. Nem toda verdade precisa ser dita naquele momento. Nem toda provocação ela exige uma resposta. A mulher sábia entende que o silêncio ele pode evitar conflitos, preservar relacionamentos, proteger o próprio coração dela e honrar a Deus. Entenda que existem dois tipos de silêncio. O silêncio que edifica, que é o silêncio sábio, e o silêncio que fere, que é o silêncio errado. O silêncio sábio, ele evita o pecado, ele promove a paz e ele nasce do domínio próprio. O silêncio errado é a omissão diante do pecado, é o medo de confrontar quando é necessário. O discernimento ele vem do Espírito Santo. O caminho da sabedoria é pensar antes de falar, orar antes de responder, esperar o momento certo, falar com graça quando for necessário. Nem sempre Deus ele quer que você responda. Às vezes, ele quer que você apenas confie, se cale e deixe Deus agir. Paizinho, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor nos concedeu, por essa oportunidade que o Senhor tem concedido. Senhor, a tua palavra adentrar pelos nossos ouvidos, entrar em nosso coração. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é zeloso. O Senhor cuida de nós. A tua palavra é maravilhosa, não existe outro livro que nos confronte e nos ensine dessa maneira. Te damos graças por poder ter acesso a essa palavra poderosa, Senhor.
Te damos graças, ó Pai, que possamos a cada dia valorizar esse momento. Valorizar, Senhor, a Tua palavra presente conosco. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu és. Tu és tudo que precisamos, Senhor, para termos uma vida plena, uma vida de paz, uma vida e um coração segundo o Teu coração, Senhor. Abençoa a cada uma que está ouvindo nesse momento. Não a mim, mas a Ti, Senhor. Pois é o Senhor quem preparou esse momento. Foi o Senhor quem preparou a hora certa, o momento certo desse canal, Senhor. Entrar em ação com esse propósito. Eu entrego cada vida em Tuas mãos. Fortalece, renova. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida.